pessoal, sejam bem-vindos a mais um Topa Tudo Cast. Eu sou o Marcos. Aqui eu vou trazer entrevistas exclusivas com histórias inspiradoras. Então, antes da gente começar, vai lá, dá uma curtida, comenta e se inscreva. Hoje eu estou com uma pessoa aqui super especial, que é a Andrena. Tudo bom, Andrena? Tudo bem, obrigada por me receber. Andrena, é um prazer você estar aqui com a gente, né, aceitando esse convite. E eu quero saber um pouco de você, da sua história de vida, da sua trajetória. Olha, a história é longa, Marcos, e desde já agradecer a você e a toda a equipe. É uma honra estar aqui no podcast. Pela primeira vez, meu primeiro podcast. Eu adoro podcast, eu adoro contar histórias. E sobre a minha vida, de uma maneira bem resumida, hoje eu resido em São Luís, mas eu me formei como pessoa em Matinha, né? Uma cidade de 22 mil habitantes aqui no interior do estado. De 2 aos 12 anos, eu vivia uma moleca solta na cidade, né? A minha família mora numa zona que, querendo ou não, é zona rural, né? Então, eu tive uma infância no meio do mato, né? Subindo em árvore, brincando. Meu avô era agricultor, meus 2 avós são semi-analfabetos, né? Meus avós do interior. Então, eu sou uma pessoa hoje que eu já mudei tanto, né? Eu fui evoluindo tanto, saindo muito da minha zona de conforto para buscar a educação. Hoje eu faço direito na UEMA e eu tenho uma visão de uma família que eu posso dizer birracial, né? De um lado uma família negra, indígena, e de outro lado uma família branca. Querendo ou não, 2 mundos muito diferentes, né? Classes sociais muito diferentes também. Então eu vim de uma infância muito simples, muito, muito simples. Meu avô plantava a comida que a gente comia, né? A gente se juntava, todo mundo, para descascar o milho, por exemplo, fazer canjica, né? Eu pescava, eu comia o peixe que eu pescava. E parece assim que eu estou inventando, porque, por exemplo, recente eu passei 3 meses na Argentina pelo Programa Cidadão do Mundo. Foi uma bolsa que recebemos por eu estar cursando o ensino superior. Tive a oportunidade de ir para a Argentina, passar 3 meses e aprender o espanhol. Então, enquanto eu acabo de fazer uma viagem internacional, eu tenho toda essa vivência, sabe? Então, assim, é muita história para contar. Muito legal, porque você, como já teve uma história, você foi uma menina muito elétrica, animada, né, energizada, isso já é uma fonte maravilhosa para quem quer se tornar uma empreendedora, né? Porque a pessoa empreendedora tem que ser agitada, tem que ser bem elétrica. Então, como sua infância já começou assim, então você passou por diversos desafios, né, na sua infância, na sua vida, com seus pais, na luta para poder conseguir os seus objetivos, né, Andrina? Sim. Não foi fácil, né? Não foi fácil e eu agradeço primeiramente a Deus, aos meus amigos, à minha família, todo mundo que em algum momento me deu a mão, né? Porque, por exemplo, hoje eu moro sozinha, né? Eu me sustento. Então, para você ser hoje empreendedor, querendo ou não, eu acho que é um instinto, sabe? Eu acho que é um instinto, eu acho que é uma coisa que é uma vocação que Deus te coloca e pode ser em qualquer área. Eu acho assim, que você pode ser um concursado e você pode ser empreendedor. Porque empreendedor é você buscar uma solução nova para um problema antigo. Isso é verdade. E é você saber se mover, você ir atrás, né? E não só pensando no dinheiro. Tem muita gente que pensa, nossa, empreendedor tá bem de vida. Ou então, ele é o seu próprio chefe, né? Então ele deve estar ganhando muito dinheiro, deve estar muito tranquilo e às vezes é o contrário, né? Ser empreendedor é cansativo. A gente se esgota, às vezes a gente pensa, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir mesmo? E com todas as pressões sociais, né, eu, por exemplo, eu faço direito hoje na UEMA. Então, não é muito normal uma pessoa ser graduanda em direito e ao mesmo tempo ser empreendedora, mas certeza. A gente vai seguindo, desenrolando. E você tem pessoas que te inspiraram, a seguir esse seu objetivo de ter hoje a sua empresa, né, que é o Malin, você tá cursando sua formação em Direito. Você teve pessoas que lhe inspiraram nessa sua trajetória, André? Com certeza, com certeza. Não exatamente no empreendedorismo, porque como eu falo, na minha família eu não tenho empreendedores, eu não tenho ninguém que eu diga assim, nossa, é empresário, né? Todo mundo com as suas carreiras definidas, né? Mas um padrão específico. Sim. Eu tenho muitos professores na família, né? E
E eu acho que isso desde o começo sempre me inspirou muito. A educação sempre foi uma coisa que me moveu muito. Então hoje eu sou uma empreendedora e eu falo uma empreendedora social, porque eu sempre estou ligada também à pauta da redução de desigualdades sociais, de tentar levar a educação para quem não tem, de tentar levar oportunidade para quem não tem. Então o Malim, por exemplo, ele nasceu de uma necessidade minha de dar aula para me sustentar durante a faculdade. E, ao mesmo tempo, eu percebi que era uma solução que o mercado ainda não levava para as pessoas. Pessoas estudam inglês, mas pessoas não falam inglês. Né? No Brasil, tem uma pesquisa do British Council que só 5% das pessoas falam inglês e 1% fala fluentemente. E o número de cursos é gigantesco. Né? Então, alguma coisa está dando errado. E aí, de alguma forma, como eu comecei a dar aula de inglês por necessidade, eu fui criando o meu método, eu não estava vinculada a um curso de idioma e percebi que estava dando certo, os alunos estavam aprendendo, os alunos se sentiam felizes, motivados, nossa, finalmente eu consegui, tinha tanta gente que tinha trauma, sabe, pensando, nossa, eu sou burro, porque tal professor, eu vi casos de alunos que falaram que foram humilhados por professor na escola, ou de aluno que falava que se sentia incapaz, e na verdade era só um método. Era só o método que não funcionava. Então, eu buscava me adaptar a isso, né? Me adaptar ao aluno e tentar levar, como uma conversa como essa, o ensino do inglês para ele, um inglês conversação, que ele se sentisse à vontade e conseguisse se expressar, né, no idioma. Então, Mas, desculpa. Não, pode continuar. Mas o que eu quero te dizer também é que, por exemplo, dentro do Malim, nós criamos um programa de bolsas de estudo em que a gente leva essas aulas de inglês para as pessoas do interior. Né? Então, eu tenho um momentozinho que eu faço palestras, né, no interior, vou nas escolas e converso com eles um pouco sobre essa trajetória e também para mostrar, poxa, eu saí daqui, né, eu passei pelas mesmas dificuldades que vocês, o professor, na minha época, não sei como está hoje, né, mas antigamente o professor faltava muito, não tinha merenda escolar, ou não tinha água, ou faltava luz. A minha professora de inglês, às vezes era professora de matemática. Então, esses problemas estruturais da própria educação pública, né, que eles passam e às vezes pela falta de referências, por exemplo, na minha casa, na época, eu não tinha nenhuma pessoa formada ainda em ensino superior. Hoje, a minha família é majoritariamente feminina, todas elas são formadas, graças a Deus, correram atrás da sua vida, muita gente está aqui, minhas tias, minhas primas, todas têm objetivos muito definidos, mas tem gente que não tem isso, né? Tem gente que não tem referência. Então, tem muito jovem no interior e também na capital, na periferia, que não basta você só falar, olha, tem um Enem. Às vezes ele não consegue nem se ver naquilo, ele não consegue ver o potencial dele, sabe? Então é um trabalho que eu tenho desenvolvido com os meninos e assim, eu tô aqui hoje para conversar com você, mas principalmente para levar essa ideia para as pessoas, sabe? Que às vezes, ou você é essa pessoa que não acredita no seu próprio potencial e desiste de sonhos, às vezes nem se permite sonhar, ou às vezes você pode ser quem ajuda, né, o outro que está do lado, que às vezes está perdido, não sabe para onde pode ir, não sabe o que pode fazer, e às vezes você tem conhecimento, o Marcos Davi já criou esse império aqui, como é que ele pode ajudar uma pessoa do lado, às vezes, a enxergar o copo mais cheio que vazio, né? Vem falando dessa parte aí das escolas públicas, né, que eu sempre estudei, eu fiz tudo, eu estudei até os meus 18 anos em escolas públicas. E eu tô lembrando aqui que eu estudei 3 anos, que naquela época era segundo grau, né? Hoje é ensino médio, né? Eu estudei 3 anos inglês e eu não aprendi nada. Não aprendi nada. Falo muito pouco, algumas palavras que eu sei, né? Mas assim, se foi de lá do meu segundo grau, eu não aprendi nada. Então é muito precário mesmo o ensino nas escolas públicas, o inglês, né? E o inglês hoje em dia tem que estar bem fluente, porque muitas coisas, muitos produtos que vêm de fora aí, né? Vêm com as bulas em inglês, nomenclatura em inglês, então as pessoas precisam aprender um pouco uma das línguas, é a segunda língua, né, que tem que ser mais falada depois do português aqui no Brasil, é o inglês, não é isso? Exato, e é a primeira do mundo, né, comercialmente falando. Muito bom. O inglês realmente é muito importante. E aí você pretende ajudar, levar essa comunicação para as pessoas, para elas aprenderem o inglês de uma forma mais rápida, porque assim também não é fácil aprender uma outra língua, né? Principalmente quem já vem da periferia, como eu te falei, né, eu na periferia, quando eu estava na periferia, eu passei 3 anos e não aprendi, né? Então eu já sei que isso já tem uma certa dificuldade. Ou para mim, na minha visão, a pessoa nasce com talento já para pegar e ter facilidade do inglês,
ou então ela tem uma fonte muito forte que possa estar em constante ensinamento, né? Fazer um intercâmbio lá para os Estados Unidos, alguma coisa assim, para poder pegar o inglês mais rápido, né? Na minha visão. Mas se você acha que você consegue, se você acha não, você está trazendo um método que é bem mais prático para que as pessoas tenham mais facilidade e aprender mais rápido, né? Você acha que com quanto tempo você consegue fazer uma pessoa falar inglês? Olha, eu sempre digo que depende. Primeiro, eu entendo o teu ponto de vista, mas eu discordo. Tem uma pesquisadora que ela escreveu um livro falado Mindset, a psicologia do sucesso. Depois você pode dar uma pesquisada, Carol Dweck, ela é uma psicóloga dos Estados Unidos e ela trouxe um estudo, ela discorreu em diversos capítulos sobre como a gente pode desenvolver um mindset de crescimento diferente de um mindset fixo. O que isso quer dizer? Você já ouviu falar sobre isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, se você chega para mim já falando, existem pessoas que têm talento para o inglês, existem outras que não, isso é um mindset fixo. Né? Você não acredita que... Exatamente, as nossas crenças, né? Então, se a tua crença te limita, o teu cérebro vai absorver isso e ele não vai entender. Entendi. Ele vai ter uma dificuldade maior para o aprendizado. Agora, se você vai com uma postura ao contrário, não, beleza, eu tive problemas, né? No ensino médio eu não aprendi, a metodologia não funcionou, mas agora eu estou... eu tenho um planejamento de estudos, eu tenho uma rotina específica que eu vou me dedicar para o idioma e vai dar certo. E é isso que eu faço com os meus alunos. A primeira das coisas é quebrar essas crenças limitantes. Passamos por essa etapa. Segunda, é identificar as suas dificuldades e as suas facilidades. Às vezes você vai ter uma metodologia, uma forma de aprender muito específica, eu vou me adaptar a isso. Né? Então, a gente vai visualizar, por exemplo, que tem os alunos que são visuais, tem os alunos que são auditivos, tem os alunos que são sinestésicos. O desafio é maior. Exatamente. Por isso é que a nossa forma de ensinar ela é muito diferente de um curso de idioma normal. Porque num curso de idioma você pode pagar caríssimo, mas o método vai ser o mesmo para todo mundo. Você vai ficar numa sala, 15, 20 alunos, como que aquele professor vai conseguir entender a dificuldade do Marcos? Né? Não tem como, é muito difícil. Então, nas nossas aulas, as turmas são muito reduzidas, né? Às vezes eu tenho turmas de 5 alunos, eu tenho aulas individuais, inclusive, e eu também tenho as aulas em grupo. Só que o que a gente busca fazer é um acompanhamento da sua evolução no estudo. Sim. Então, a gente vai conversar com você, Marcos, então, qual é o momento do dia que você está tendo contato com o inglês? Porque não adianta só assistir a aula. Né? Sim, então a gente vai Exato, a gente vai buscar formas de levar para você essa prática que não seja chato, que seja alinhado com os teus objetivos. Então às vezes o teu objetivo já é um inglês comercial, né? Então você vai estudar isso até com mais interesse porque tem a ver com a sua vida. Às vezes uma outra pessoa ela quer fazer uma viagem, então a gente adapta para isso. Tem uma pessoa que quer fazer mestrado, por exemplo, a gente adapta para isso. E aí, como eu te falei, é muito relativo porque... Por exemplo, eu tenho algumas alunas já que elas apareceram e queriam aula só para inglês e mestrado. Em um mês elas passaram no mestrado delas. Em um mês, sem nunca ter estudado inglês. Eu tenho uma aluna que, depois da primeira aula, ela falou assim, Andreina, eu odiava inglês, eu tinha trauma de inglês. Eu queria mudar para espanhol só de nervosismo, sendo que eu também não sei espanhol. E eu falei para ela, olha, mas você viu que você conseguiu? Mas o espanhol é mais fácil? Então, isso também é relativo, né? Se a gente for comparar a gramática, eu posso falar isso porque eu estudei o espanhol recente, mas não como um professor de espanhol, né? Se a gente for estudar a gramática do espanhol é mais complicada do que do inglês. Né? É mais complicado. Então, o inglês ele é simples. Porque o espanhol tem umas palavras que são mais parecidas, né? Algumas Exato, coisas também tem isso. Tem os cognatos, os falsos cognatos. No português, a gente vai flexionar o verbo em todas as pessoas. Eu como, tu comes, etc. No inglês, não. I eat, you eat, etc. Só. O verbo é o mesmo. Né? E o inglês a gente tem mais fonte de contato, né? Você pode ter o contato todo santo dia com o inglês se você quiser. Inclusive no Malinha a gente tem salas de conversação. Você só chega para praticar o idioma com seu coleguinha. Você faz amizade, tem alunos do Brasil todo, é online, se encaixa na sua rotina. Então a gente busca ao máximo entender que você hoje não tem mais tempo para fazer 5 anos de um curso de inglês, 4 anos de um curso de inglês, ficar lendo um livro que é chato, fazer uma atividade que às vezes você não está entendendo nenhum motivo daquela atividade. Então tudo a gente tenta ensinar você a aprender.
né? E aí depois você fica autônomo. Se você quiser fazer 1 mês de aula comigo e depois continuar sozinho, eu tô feliz, porque você finalmente entendeu como que funciona o idioma. A pessoa para passar 5 anos para aprender inglês, ela vai sair falando fluente, né? Ou depende da... Não. Ou não. Essa é a pegadinha, né, dos cursos de idioma. Você passa muito tempo hoje estudando inglês, mas será que tem realmente uma qualidade? Será que está sendo efetivo? E aí, como eu falo, os meus alunos, no primeiro mês, eles começam a falar. Às vezes, na primeira aula. É só uma chavezinha que tem que desbloquear aqui. Se por acaso você já teve um contato com o idioma, você já estudou, vai ser muito rápido. Eu fiz muito tempo, né, o Wizard, e aí eles tinham uma técnica que eles faziam com que a gente falasse bem rápido, né, mas faz muito tempo eu não lembro mais não. Mas assim, a partir daí eu comecei a ter uma certa interesse, uma admiração pelo inglês. Mas assim, por eu não ter necessidade nenhuma, no meu setor de trabalho, não ter obrigação a fazer o inglês, eu nunca mexi, nunca me interessei. Mas é muito interessante o que você está falando aí, a forma como você está trazendo esse método, né, para ensinar para quem precisa mesmo. É obrigatório fazer por conta do seu trabalho, ou por conta do seu futuro, seu intercâmbio, seus estudos, né? É muito bom. Mas assim, como é que você faz para gerenciar isso tudo aí na sua vida, sua vida pessoal? Você consegue dar aula, estuda? Me explica um pouco aí como é que você faz para... É realmente uma loucura, né? É uma loucura, mas eu busco colocar um controle sobre isso, né? Ter os momentos específicos para cada coisinha dessa e colocar coisas que às vezes para a gente são naturais, para mim elas precisam ser até compromissos. Por exemplo, ir ver a minha família, né? Ir à igreja, sair com os meus amigos, ter um momento de lazer, ter um momento de leitura. Querendo ou não, eu tenho que planejar tudo isso para conseguir gerir, para conseguir ter tempo para cada uma delas, né? Mas não é fácil. Já deu até um tempinho para vir gravar aqui o podcast. Olha só, mas eu tinha que reservar um tempo na minha agenda, tempo, né? Por isso que tinha que ser hoje, não poderia falhar. A gente já estava tentando marcar já mais 2 semanas aí, né? Mas graças a Deus que deu certo. Pois como é que você faz para se manter todo o tempo atualizada a respeito das atualizações da vida como ali, né, com o inglês? Onde é que vocês buscam os seus conhecimentos? Lendo livros, palestras, treinamentos? Só tudo. Só tudo. Tá que nem eu, não perde uma oportunidade. Por exemplo, nos conhecemos na Febracis. Foi. Aquilo ali foi uma oportunidade em cima da outra. Então, na minha vida, eu tô sempre ativa, sempre em movimento, porque eu enxergo também a oportunidade de aprender em qualquer lugar. Então, por exemplo, eu fui convidada para participar do evento de coaching jurídico, Encontro Nacional de Coaching Jurídico, porque eu também sou da área jurídica. Sim. E lá eu ganhei, eu fui sorteada dentre um auditório lotado, fui sorteada e ganhei a bolsa para fazer o curso na Febracis. Então, uma coisa leva a outra, né? Sim. E aí, estando na Febracis, já aprendi, né? Junto com você, a gente aprendeu sobre negociação, sobre vendas, sobre oratória, palestra, tudo. Perfeito, né? E ali, se eu tiver a oportunidade, eu vou conversar com você, o que eu puder aprender da sua experiência, da sua área de atuação. Eu tô aprendendo, se você me falar uma coisa interessante, eu vou lá, pesquiso no YouTube, eu adoro podcast, escuto podcast sobre tudo, busco também saber das notícias, estou sempre escutando uma coisa que a gente viu lá, TED Talk, eu adoro TED Talk. E TED ali, Talk? isso, e eu indico em relação ao Lá inglês. Nós vimos uma palestra do TED Talk durante o nosso treinamento, por exemplo, do Simon Sinek, que ele falou sobre o Golden Circle, sobre você ter um propósito. Sim. Pois então assim, o TED Talk é uma coisa excelente, na minha visão eu passo para os alunos, porque você encontra palestras do mundo todo sobre assuntos mais diversos, então vai ter um assunto que realmente interessa em inglês. Então, quando eu estava mais ou menos no intermediário, eu comecei a ter essa rotina de escutar TED Talk. Eu ia fazer qualquer coisa na minha casa e ficava escutando sem entender. Escutava, até que por osmose, em algum momento, o cérebro começou a entender. Olha, um detalhe importante, nesse treinamento que a gente estava junto. Você com a habilidade de falar inglês fluente, né? Passou aquele vídeo legendado. Só que assim, eu gosto de assistir o vídeo e eu gosto de olhar o filme, né? E a partir do momento que você está lendo, você vai deixando um pouco de observar as imagens, o filme passando. Então passou isso aí que você conseguiu perceber e eu não consegui perceber porque acho que eu estava lendo. Teve uma hora que eu desisti de assistir o filme de ler. Porque não sei se o filme estava passando muito rápido ou eu não estava concentrado.
Ele realmente falava muito rápido. Muito rápido. Muito E para quem não tem habilidade, para você que já tem, né? Você conseguia ouvir ele falando inglês, você já conseguia interpretar, né? Eu não, eu tinha que ler as legendas, tá? Aí foi um vídeo bem longo, né? Sim. E eu fiquei já entediado e eu larguei de mão. Talvez eu perdi alguma chave ali que poderia ter sido importante para mim. E mais uma oportunidade, mais uma chance que a gente tem que ter de aprender o inglês, né? Até para assistir um filme Exato. Eu até comentei com uma amiga do lado que eu falei assim, nossa, o quanto que é interessante você conseguir entender as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu entendi a narrativa em inglês e a legenda em português, que não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. É isso que eu falo para os alunos também. Eu me perdi no meio do vídeo. E eu vídeo. entendo, porque ele falava muito rápido, então não é um inglês fácil de você acompanhar, porque também falava de um tema específico, falava de negócios, né? Falava de tecnologia. E fora que eu entendo também, né? Era um dia inteiro já de treinamento, você já estava cansado. Aí eles diminuem a luz, aí você lembra lá do ensino médio, quando todo mundo quer dormir, o professor bota o slide, né? Foi no horário da tarde que ele passou, depois daquele almoço. Mas eu entendo. E olha, eu super te recomendo depois assistir o vídeo novamente, porque, assim, ele fala que primeiro, antes de você querer vender o teu negócio, eu tô vendendo uma água, mas o porquê, né? E aí ele vai dar o exemplo da Apple, por exemplo, né? Ele vai falar, agora me fugiu os termos em inglês, mas eu depois, e eu faço tantas relações que depois eu levei para uma aula, umas 2 ou 3 aulas, para a gente trabalhar o mesmo vídeo, e mostrando para as minhas alunas como o inglês falado, a gente não vai encontrar uma tradução no português sempre, né? Usually friendly, eu acho que foi uma expressão que ele utilizou, que, assim, é uma usabilidade amigável. Só que a gente não fala isso no português, né? E isso quando ele foi explicar sobre o fato da Apple ser diferente, né? E como que era o branding deles, etc. Então, assim, no final, você perguntou sobre atualizações, etc. Eu acho que no final a gente buscar uma motivação, né? O motivo para a ação. Qual é o meu motivo para aprender inglês hoje? E você buscar materiais que estão relacionados a isso, porque tem literalmente tudo na internet. Literalmente tudo em inglês também. Né? E aí, quanto mais você tiver contato, você tiver principalmente ouvindo, eu sou uma pessoa auditiva, eu aprendi espanhol ouvindo. Né? Como eu também falei lá, por exemplo, eu pegava 15 minutos de ônibus todo dia para ir para minha escola de idioma de manhã, e eu ficava escutando a rádio. Só que eu saí daqui sem espanhol nenhum. Eu não estudei durante o ensino fundamental e durante o ensino médio também não, porque eu estudei no IFMA e lá a gente poderia escolher entre inglês e espanhol. Aí eu escolhi inglês. Não fiz espanhol. E fui aprendendo com o tempo. Do nada, na segunda semana, eu já estava conseguindo verbalizar coisas que eu ainda não tinha lido, né? Eu só havia escutado. Então, aí uma dica para as pessoas. Muito massa. Andreina, me diz bem o teu Instagram, para me passar para o operador que ele quer botar ali do lado. Pronto. Meu Instagram é Andreina M. Mendonca, tá? E eu indico também seguirem o Malin, tá? O malin.edtech, tá certo? Lá a gente posta as coisas relacionadas ao inglês, estamos com os projetos sociais também, então quem quiser acompanhar e apoiar a gente é só entrar em contato. Desses projetos. Só dar continuidade ao que tá falando, eu aprendo muito ouvindo, sabe? Eu passo o dia todo, eu acordo 4h30 da manhã, e aí eu vou pedalar, lá de bicicleta, eu boto o fone de ouvido e podcast direto. Eu sou muito da área business, né? Eu gosto muito da área de negócios, empreendedorismo, liderança, então eu tenho muita facilidade de pegar algumas coisas assim com você e aplicar. E isso é muito bom porque a gente tem hoje uma facilidade grande, né? Que é a internet, você tem o YouTube, você tem o Instagram, sabe? Você tem que saber usar essa tecnologia nessas redes sociais, né? Saber quem que segue, quem que pode trazer conteúdo e onde você pode aprimorar mais os seus conhecimentos. Mas assim, quais os teus próximos projetos? O que tu pensa? Pensamento assim, conta pra gente aí, dá um spoiler, o que pensa fazer no futuro mais? Olha, tem muita coisa no forno, são muitos projetos ao mesmo tempo, né? Além disso, né, além do Malin, agora a gente está expandindo também para a área business, né? A nossa ideia é a gente também fazer treinamentos para empresas, né? Então, por exemplo, você que tem uma empresa que você verifica a importância do inglês, é inegável hoje a importância do inglês, né?
Então, a gente pode conseguir levar um treinamento específico para o seu time. Né? O seu time, por exemplo, agora nós estamos fazendo um curso específico de inglês jurídico, né? Então nós temos inglês jurídico, a gente tem inglês tecnologia, a gente tem inglês comercial, inglês para viagem, inglês hotelaria. Então dentro de uma linha a gente está buscando expandir esse lado também, mais o B2B, B2C, e também tem um lado social, né, que nós estamos também criando uma parte específica. A gente ainda não definiu um nome, a gente está buscando um nome interessante para isso, mas para que a gente consiga levar, então, primeiro, um norte para esses jovens, né, que são de periferia, que são de interior, mostrar para eles, por exemplo, olha, nós temos mentoria de carreira, né, a gente pode conseguir direcionar você para o mercado de trabalho, aliado ao inglês. Né? Fora isso, eu também estou pensando em uma outra solução de uma empresa de consultoria ambiental para gerar renda e aproveitar as áreas, os territórios, principalmente nos interiores, que às vezes as famílias que são de baixa renda, elas têm um espaço, mas aquele espaço não está gerando renda para a própria família. Né? E aí, através de uma consultoria especializada que a gente vai capacitar essas pessoas sobre novas tecnologias ambientais, por exemplo, uso de placas solares, crédito de carbono, carcinicultura e várias outras ideias, essas famílias, então, elas podem conseguir, sem sair do seu próprio espaço, sem desmatar, né? Então a gente mantém a floresta em pé, a gente gera renda para a família, gera renda para aquele município que geralmente não circula tanta renda, e a gente também pode conectar pessoas, talvez como você, empreendedores que têm uma graninha a mais e querem gerar ainda mais dinheiro, né? E aí podem investir nessas áreas, podem investir nessas pessoas, e dessa forma a gente consegue gerar economia para o nosso próprio estado, né? E desenvolvimento social. Além disso, eu estou desenvolvendo também uma assessoria jurídica específica para startups, que é uma empresa júnior dentro do curso de Direito UEMA, e também umas outras ideias. Mas aí tu tá com parcerias, pessoas, vocês são um grupo, vocês são o quê? Uma equipe, família? Como é que funciona tudo isso? Boa pergunta. Na verdade, são parceiros, são amigos, né? Na verdade, eu vou tendo as ideias, eu vou verificando principalmente a dor e me gera uma solução. E aí eu esquematizo e vou encontrando pessoas que, querendo ou não, se encaixam, né? Que tem as skills e experiência específica para a gente desenvolver. Mas como eu venho falando para você, como é muita coisa, são projetos paralelos que eu vou desenvolvendo sem uma certa urgência, né? Porque se for dessa forma, a gente também não consegue manter os outros lados da vida. E eu também estou escrevendo TCC, finalizando o curso, então assim, é bastante coisa. Forma esse ano, se Deus quiser. Vai fazer a OAB também? Vou fazer a OAB, ainda tem isso, é muita coisa. Daqui até o fim do ano e início do ano que vem, tem muita coisa. Então, assim, eu sou uma pessoa planejada, eu busco planejar, mas no final eu entendi que essa vida de empreendedor, ela é imprevisível. Né? Ela é imprevisível, ainda mais quando, no meu caso, você tem ideia de fazer mudança social, né? De realmente melhorar a vida das pessoas de alguma forma. Sozinho a gente não consegue nada. Então, o que eu busco é compartilhar as ideias e encontrar pessoas que tenham afinidade, que queiram somar comigo. Eu percebo que você quer levar alguns conhecimentos, algumas informações para as pessoas das comunidades, mais dos interiores ou da comunidade da região metropolitana em geral aqui? Ou mais pro interior, porque você tem como referência a Matinha, né? Que você conhece o pessoal de lá, já veio de lá. O pessoal de lá é um pouco carente, eles necessitam muita ajuda. A cidade é muito, muito simples, muito... carece ainda de uma certa evolução, né? Mas é evidente que eu não vou colocar uma barreira, né? Eu também tenho contato com a periferia daqui de São Luís, eu tenho muitos amigos que vêm desse lugar também e que estão crescendo, né? Principalmente através da educação, através do ensino superior, estão buscando melhores qualidades de vida. Então, eu sou muito afeta a esses dois lados, tanto periferia rural quanto periferia urbana. No final, eu acho que nós temos uma potência, a gente tem muita gente com potencial para crescer, não só na área de educação, mas também de negócios e até mesmo política, tudo. Eu acho muito interessante isso. É muito bom, porque a gente está fazendo, nós estamos servindo, né? Apesar da gente estar levando nossos conhecimentos, nosso trabalho para o interior, para a periferia, por um custo baixo, né? Porque eu também trabalho vendendo meus produtos, né? E às vezes quando eu entendo as condições que as pessoas vêm para comprar aqui, a gente faz uma negociação bacana, ou compra, ou entrega. E às vezes eu faço algumas doações, né? Não sei se você conhece há pouco tempo agora, algumas doações eu faço aí para algumas
casas, comunidades. Teve uma moça agora que pegou fogo na casa dela e queimou tudo. Eu mandei o menino botar uns móveis no caminhão aqui para levar para ela para ajudar, né? Então, fazendo a nossa parte, que é servir, né? Fazer o social, que a gente só cresce contribuindo, ajudando as outras pessoas. E eu vejo que você vai contribuir bastante ainda com o seu conhecimento, né? Sua habilidade de falar inglês, que eu admiro bastante, eu acho muito legal. Inclusive, impactou a gente quando falou lá na primeira vez, na Febracis. Aí eu falei assim, olha, eu vou chamar ela para ter uma conversa melhor, mais aprofundada a respeito do inglês. Mas assim, poxa, muito legal conversar contigo, muito bom os teus projetos. Você falou que vai ter algo agora próximo, um evento, é o que você... Isso, é o BU Connect. Vai ser agora dia 5, essa semana. Né? Vai ser lá na UFMA, no Paulo Freire, e vai ser um evento que vai trazer, inclusive, investidores de São Paulo para cá, para, primeiro, trazer conhecimento, trazer networking, né? Falar um pouco sobre esse desenvolvimento de negócios de empresas que são nascentes, porque às vezes a gente fala de startup, a pessoa pensa em tecnologia, às vezes a pessoa pensa em uma coisa assim muito disruptiva, muito fora do normal, mas no final startups são só empresas que estão iniciando e que de alguma forma tem uma solução que é potente, tem um modelo de negócio que é escalável, que facilmente você pode sair de uma coisa muito pequena, muito simples, virar uma franquia, ou ir para outros países, né? Nós temos alguns casos muito interessantes, inclusive aqui de São Luís. Então, é um convite que fica para o pessoal, a inscrição é gratuita, meu amigo, o Gabriel Nojosa que está organizando, ele também é um empreendedor, assim, fissurado em tudo isso, que trabalha muito, que se envolve em muita coisa, e ele também vem desse lugar, né? Ele também vem da periferia, ele também acredita no social. Então é isso, eu acho que no final, e essas pessoas eu fui encontrando nesses eventos, por isso que eu indico até para os meus amigos que não são da área do empreendedorismo, porque no final você consegue conhecer pessoas que têm objetivos muito parecidos com o seu, que você pode aprender muita coisa só numa conversa, né? Então, são eventos muito bons, a gente aprende muita coisa. Qual é o horário? Vai ser às 4 horas. Começa às 4 horas. Às 4 horas. Bom. Desculpa, não, acho que é 3. 3 horas. 3 horas, né? 3 horas. Vai até... Qualquer coisa, o pessoal pode entrar no Instagram também do Gabriel Nojosa. E no BU Education, tá? O BU Education também, que é quem tá promovendo. Então anota aí, galera. Ó, Instagram. Repete de novo. BU Education, que é BU Education. E também do Gabriel Nojosa. Sim. E as pessoas para te encontrar também é lá, de novo, Andreina M. Mendonca. M. Mendonca e lá no Malin. No Instagram. Já tem canal no YouTube? Ainda não. Tá na hora. Você já tem bastante conteúdo para botar um canalzinho no YouTube. Quem sabe, é um dos projetos também. Eu já estou em todas as redes sociais. Eu estou em 15 redes sociais. YouTube, Instagram, TikTok. Onde tem redes sociais, eu estou. Pois é, Andreina, se pudesse passar mais tempo conversando, aprendendo um pouco contigo aqui, ia ser maravilhoso. Mas eu tenho um operador aqui que ele é gente boa. Eu queria que tu passasse uma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que vão assistir esse podcast. Eu queria que deixasse aquela mensagem mesmo impactante para poder motivar as pessoas a falar o inglês, a entender o inglês. E aí tu pode até estar falando nessa câmera aqui, né? Pode passar a mensagem nessa câmera aqui. Fala aí pro pessoal que consegue dar uma dica. Então, o que eu posso passar para vocês é que depois de toda essa experiência de superação, mostrar para vocês que nada é impossível de ser aprendido. Tudo hoje a gente pode desenvolver, a gente pode ser melhor a cada dia. É o que eu busco para mim, é o que eu tento passar para minha família. E não é sobre papo de coaching, perfeccionismo, nem nada do tipo, mas é simplesmente você acreditar no seu próprio potencial e buscar um dia seguinte melhor. Se hoje não deu certo, amanhã vai dar, vamos tentando. E com o inglês é isso, é prática, é conteúdo e é conhecimento, basta você querer e começar. É isso aí, Adriana. Mais uma vez eu quero te agradecer. Obrigado por ter vindo aqui, trazer um pouquinho do seu conhecimento, falar um pouquinho da sua história pra gente. Foi muito legal. E é isso aí, pessoal. Aqui a gente vai finalizando mais um Topa Tudo Cast, participação especial da Adriana, que fala um pouco de você que quer aprender o inglês. Nosso operador vai deixar aqui o Instagram do Malin, vai deixar o Instagram dela. Você segue ela lá, acompanha, ela vai estar dando dicas, instruções e vai estar ensinando um pouquinho para vocês também de inglês. Entendeu? E também não esquece de comentar, se inscrever e dar uma curtida aqui no Topa Tudo Cast. Muito obrigado por tudo, valeu galera e até mais.